O Botafogo está interessado na contratação do zagueiro uruguaio Lucas Monzon. E no vídeo de hoje eu vou te trazer todos os detalhes de como ele joga, as principais características desse zagueiro e se ele é ou não uma boa reposição para a saída do Alexander Barbosa. Deixa o like, se inscreve no nosso canal, pega o link desse vídeo e compartilha nos grupos de Botafogo de WhatsApp, tu vai me ajudar demais e custa sabe quanto? R$0. Então, vem comigo. Lucas Monzon é um zagueiro uruguaio de 24 anos de idade, 1,84 m de altura e preferencialmente chuta com a perna esquerda. Então ele atua pelo lado esquerdo da zaga. Seria uma reposição sim para a saída do Alexander Barbosa. Nos últimos 12 meses não vemos aqui notas que chamam tanta atenção. Não tem pontos fortes e nem pontos fracos notáveis segundo o SofaScore. Atualmente ele atua no Racing de Montevideo. Na temporada de 2026, no qual ele estava jogando pelo Junior Barranquilla, não teve assim notas que chamam bastante atenção. Pelo contrário, nota média de 6,46, foram 13 jogos, 13 como titular, jogando como zagueiro pelo lado esquerdo, uma vez na equipe da semana, um gol marcado por ele. Chama atenção aqui pelos passes certos, com 81% de êxito, no próprio campo 91% de êxito, no terço final já vai ter um pouco mais de erro aqui, apenas com 57% de êxito. Interessante, os passes longos certos dele, aqui não foi tão bem, né, cara, nessa temporada 2026, com somente 28% de êxito. Foram 3 jogos sem sofrer gols dos times dele, interceptações 0,6, desarmes 0,8 e bolas recuperadas por jogo 1,5. Com cortes por jogo de 3,8 e chutes bloqueados 1,2. Um pênalti cometido por ele nesses 13 jogos e uma média aqui com 5 cartões amarelos. Nos duelos aéreos ganhos não chama tanta atenção assim, 45% de êxito. Dribles certos 100% de êxito, mas muito pouco tentados. Disputa de bolas vencidas 47% de êxito e duelos ganhos pelo chão 48% de êxito. E esses foram os números dele na temporada de 2026 atual, na primeira abertura do campeonato colombiano. Aonde ele teve realmente um bom destaque foi atuando na Liga Uruguaia na temporada de 2025, que fez até ele dar esse salto de alavancagem para um time maior, podemos dizer. E aí ele teve uma temporada de 2025 interessante, com a nota média de 7,23, 12 jogos, 12 como titular, um gol marcado por ele, um percentual aqui de passes certos de 77% de êxito, de passes longos certos bem melhor, com 53% de êxito. Defendendo, né, bolas recuperadas por jogo, número altíssimo de 13,7, cortes por jogo de 3,9, erros que levaram à finalização 6 e somente 3 cartões amarelos, percentual de dribles certos muito bom, com 83% de êxito. Nos duelos aéreos ganhos ele estava muito bem, com 70% de êxito, disputa de bolas vencidas 58% de êxito. Então ele atuando na Liga Uruguaia, que é realmente uma liga assim, que tem um nível um pouco mais baixo, ele foi muito bem, se destacou, foi jogar no Junior Barranquilla, acabou que não conseguiu ter um grande desempenho e agora está com esse fim de empréstimo para o Racing de Montevideo, que é o time que ele acabou se destacando. Mas agora vem para o campo e bola entender um pouco das características dele e do estilo de jogo do Lucas Monzon. E é assim que joga o zagueiro uruguaio Lucas Monzon, cara. Eu quero começar chamando a atenção que ele é um zagueiro canhoto de 1,84 m, tem bastante imposição física, é um jogador que se destacou muito na temporada de 2025, atuando na Liga Uruguaia, mas que na temporada de 2026, nesse ano atual, é bem verdade que ele teve uma grande queda de produção. Mas ele é um jogador que se destaca por ter essa força física, esses duelos corpo a corpo contra o adversário, ele se sai bem nessa imposição física. É um zagueiro que tem uma boa qualidade nessa fase de construção, ele geralmente acerta os passes e muitas vezes consegue encontrar passes interessantes que vão romper linhas do adversário. Não chega a ser de fato aquele zagueiro construtor, até porque a principal característica dele é essa, cara, vencer duelos. É um jogador que recupera muitas bolas para a equipe, mas tu vê, ele recupera a posse de bola e não devolve em seguida para o adversário, tenta construir. É bem verdade que por ele ser um zagueiro que tenta construir, às vezes pode cometer erros na saída de bola. Mas aí depende muito do que o técnico vai querer para o jogador. Mas ele é um cara de bom passe, de boa iniciativa nessa primeira fase de construção. Principalmente se ele não pegar um adversário que vai estar marcando ali muito em cima, uma marcação mais individual, pressão. Mas ele é um zagueiro que sabe construir. É uma característica que o Botafogo acabou não tendo mais após a saída do Alexander Barbosa, né? Tá jogando o Justino, que é destro, pela esquerda.
o Lucas chegaria para fazer essa função de ser esse zagueiro canhoto no elenco do Botafogo. É um cara que tem uma qualidade de passe de razoável para interessante. Isso quando ele tá bem, né? Vale a gente ressaltar isso. Mas se destaca muito por essa imposição, olha só. Apesar dele não ser um zagueiro tão alto, né? 1,84 m, atualmente para zagueiro não é alto. Ele tem ali a altura do próprio Justino, que joga na zaga do Botafogo. Mas ele é um cara de boa impulsão. Ele é um zagueiro um pouco mais leve para essa impulsão, né? Aquele cara tão pesado. Costuma vencer esses duelos de primeira bola. Olha aí. Consegue vencer, manter a posse, excelente domínio. E aí depois vem para a construção. Tem uma velocidade, ok. Não vou te falar que é um zagueiro muito rápido, mas tem uma velocidade que não deixa assim a desejar. Consegue jogar em linhas um pouco mais altas, mas olha só esse duelo dele físico no ombro a ombro contra o adversário. É uma característica do Lucas. Ele gosta e busca esses duelos mais físicos. O que me deixa um pouco receoso assim é porque ele teve um destaque na Liga Uruguaia. E a Liga Uruguaia não é um parâmetro tão forte. É uma liga um pouco fraca, cara. Tem até alguns times ok. Mas geralmente, né, e até por ele não ter jogado em um time de tanta pressão, isso conta. A parte psicológica do jogador, como é que ele se sai sob pressão. O clube ele precisa estudar tudo atualmente para ele fazer uma contratação, cara. Mas para a realidade financeira atual do Botafogo, ele se encaixaria como uma aposta, um cara que chega em tese para compor o elenco. Ele não chega aquele status de, nossa, agora ele assume a vaga de titular do Botafogo. Mas tu vê ele nessa fase de construção, ó. Recupera a posse de bola. E aí depois pra construir ele consegue encontrar o passe. E tu vê muito ele buscando o tempo todo esse confronto no corpo contra o atacante adversário, contra o centroavante adversário. Como é que ele vai sair agora? Conseguiu construir bem, né? Conseguiu sair bem com o passe ao invés de buscar um chutão aleatório ali, o Lucas. Essa imposição dele no jogo aéreo, é claro que também depende do nível de enfrentamento, eu volto a repetir para vocês. Mas olha só, nessa fase de construção, excelente passe quebrando linhas do adversário, fazendo o time de fato progredir. No futebol moderno atual, o técnico ama zagueiro que tem capacidade de construir, que tem capacidade de fazer o time progredir em campo. O principal objetivo do futebol é tu progredir, né, cara? É você conseguir romper essas linhas do adversário. Tem um zagueiro que faz isso, é bom. É claro e é óbvio, esse aqui é um vídeo de melhores momentos dele. Então, como é um vídeo de melhores momentos, vai ter os lances dele acertando, mas também erra. Eu nunca vi um jogador que não erra na vida, né? É uma aposta, cara, o Lucas. Questão de velocidade, duelo no braço, interessante. Pegou a bola e agora o que ele vai fazer? Consegue sair construindo, né? Não rifa essa bola pra frente. Conseguiu ter um passe ali com a intenção. De novo, recuperou a bola, passe com intenção para já tentar ligar um ataque pro time. Eu ressalto sempre para vocês quando algum time tá contratando um jogador de defesa, que o indicador de desempenho que se pede muito no futebol mundial atual é o cara ele conseguir desarmar armando. Quando que ele faz isso, ele consegue ter um destaque muito forte. E aqui a gente vê alguns lances do Lucas fazendo isso. Mais um bom passe dele, rompendo linhas do adversário. Pode recuperar. Mesmo pressionado, conseguiu sair bem com o passe. Aí vem pro duelo aéreo, vence. Mas é um zagueiro que chega pra brigar por posição, cara. Adiantou um pouco, depois venceu e construção. Mas tu vê que o Botafogo ele busca um jogador assim no mercado, apesar de não ter um poder tão forte hoje pra investir. Mas busca um cara de uma característica similar à do Alexander Barbosa. Então tem uma certa coerência, né? Quando você vai buscar essa contratação. De características parecidas, guardando as proporções. Eu acho Barbosa um zagueiro muito consolidado já no Brasil. Assim, pô, tem nem comparação de trazer um cara que é uma aposta que pode dar certo. O que pode não dar certo. Mas a característica, a ideia é buscar alguém similar no mercado. Jogada de mano a mano, de 1 contra 1, travou bem o cruzamento, saiu ali pra caça, né? Olha aí, mais uma vez ele sai pra caça, ganha no corpo e depois tenta achar o passe, a bola acabou saindo pra fora. Tá chamando a atenção que ele tá saindo bem nessas disputas de primeira bola nos duelos aéreos, cara. Isso é algo que eu cobro bastante pra jogador.
pra vencer esse duelo, principalmente zagueiro, porque às vezes, cara, o time vai ter que correr risco. O zagueiro ele vai ter que ficar na situação de 2 para 2 ali contra o adversário, ou de 2 contra 1, e o adversário vai tentar explorar a jogada de contra-ataque, vai tentar explorar uma bola longa. Precisa de zagueiro de imposição nesse tipo de lance. Aqui parece, pelo menos, que ele tá sendo. Mas esse vídeo aqui é da temporada boa dele, tá? Esse vídeo aqui é da temporada boa dele de 25. Lances interessantes, cortes aqui buscando, né, construir também. De novo, vai para esse duelo corpo a corpo, vence e depois sai jogando. Essa é uma característica que me agrada bastante, cara. E eu tô percebendo aqui nele. Mais uma vez, ó. Pressionado, sai driblando, capacidade de construção de arraste. Não me parece ser um zagueiro tanto disso, né, que constrói com tanto drible, com tanto arraste, ele busca realmente mais o passe. Mas é importante ter um zagueiro que saiba arrastar também para gerar esses desencaixes na marcação adversária. Forçar saltos do adversário para deixar companheiros livres. Tô no peito da bola, vai construir, olha só. Passe. Mais um lance dele buscando essa imposição no jogo aéreo, vencendo essa primeira bola, pressionado em fase de construção, e encontrar um bom passe ali interior. Cara, interessante aqui os lances do Lucas. Eu volto a repetir pra vocês, né, que é um zagueiro que chega como uma aposta no Botafogo, mas tem lances aqui interessantes dele. Quero saber a opinião de vocês. Gostaram, não gostaram? Entenderam as características, imposição, jogo mais físico, tem uma boa fase de construção também, constrói, é uma boa qualidade para isso. E a busca do Botafogo é por uma característica parecida com a do Barbosa, que caiba no orçamento. E é isso, gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ficando nessa abração do Francesco, é nóis, fui!